Josué 10, 12, 13 e 14. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filisteus de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Amém? Só esses dois versículos. Hoje, eu quero aqui, de maneira bem rápida, por causa do tempo, dar uma pequena introdução ao livro de Josué. Por que Josué escreveu o livro? Por dois motivos. E isso eu quero aplicar para a igreja. Por que Josué escreveu? Amém? Obrigado. Por que Josué escreveu o seu livro? Primeiro, o que você encontra no livro de Josué? Quando você vai ler, você encontra o povo, como eu já disse anteriormente, o povo vencendo os seus inimigos. Deus dá uma missão para o povo de Israel. Veja, Deus não só liberta o povo do Egito, Deus não só purifica o povo do Egito, Deus não só dá a lei para o povo do Egito, Deus também dá uma missão para a nação de Israel. Deus diz: quando chegar na terra, eliminem os cananeus, eliminem os filisteus, conquistem, derrotem os inimigos. Veja, Deus deu uma missão para o povo. Deus não só purificou o povo, também deu uma missão para o povo. O povo de Israel, no livro de Josué, é o exército de Deus. E o mesmo se aplica com a igreja. Meus irmãos, Cristo não só nos purificou, Cristo não só nos justificou, Cristo não só nos santificou, Ele também nos deu uma missão. A igreja está na terra por uma missão. Irmãos, não pode haver de maneira nenhuma cristão de banco. Isso vai de contra até a missão da igreja. Paulo, ele fala que somos soldados de Cristo. Veja, somos soldados de Cristo. Soldado tem missão, soldado tem general, soldado tem bandeira, soldado tem inimigo, soldado tem guerra. Se somos soldados de Cristo, temos uma guerra. Se somos soldados de Cristo, temos uma missão, temos um inimigo. Nós somos soldados de Cristo e a igreja é o seu quartel. Aqui é o quartel de Cristo. Somos seus soldados e devemos lutar contra o mundo. Como Cristo disse em João 16, aqui, assim como Deus me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. A igreja foi enviada para lutar contra o mundo. É papel do cristão colocar o dedo na cara do mundo e denunciar. É papel do cristão lutar contra a sociedade que há no mundo, contra o diabo que lidera o mundo e contra o pecado que há no mundo. E a minha pergunta é: você está sendo soldado de Cristo? Você está pregando, evangelizando, orando, louvando? Você está trabalhando junto à igreja? Você está ajudando a propagar o reino de Deus? Você está cumprindo a missão que Cristo te deu como soldado dele? E qual é o segundo propósito do livro de Josué? Por que Josué escreveu o livro? Segundo propósito. Josué escreveu o livro para mostrar como foi que o povo de Israel venceu os seus inimigos. Como foi que um povo que havia saído do Egito, mal tinha armas, mal tinha experiência militar, era em menor número e não conhecia o terreno de guerra, como é que esse povo venceu tantos reis? Como é que esse povo derrotou tantos outros povos? O que nos chama a atenção ao ler o livro de Josué? Os milagres, as operações, as maravilhas. Eles gritam, o povo grita e Deus derruba as muralhas. Josué ora e Deus para sol, lua e todas as estrelas. Eles oram e Deus manda granizo para matar os seus inimigos. Sabe qual é a lição? Sabe qual é a mensagem do livro de Josué para a igreja? A igreja só vence quando há Deus com ela. A igreja só vence quando tem o poder de Deus.
A igreja sem o poder de Deus não cumpre a sua missão. E esse aqui é o foco da minha saudação. Essa aqui é a parte mais importante, é o centro da minha mensagem de hoje. A igreja só vence quando há poder de Deus. Sem o poder de Deus, não há como nós cumprimos a nossa missão. Veja, o Brasil tem 70 milhões de cristãos. Isso não parece? Olhe para o nosso país. Olhe para o nosso Brasil, para a nossa cultura. O nosso país parece ter tantos cristãos. O nosso país parece ser um país cristão. Veja a nossa cultura: funk, Anitta, carnaval, BBB, novela, Globo. Vivemos em um país nojento. Vivemos em uma cultura nojenta. Os nossos artistas são nojentos. A nossa política é nojenta. O jeitinho brasileiro é nojento. A moral é nojenta. A sociedade é nojenta. A educação, a mídia, tudo é nojento. A cultura brasileira, ela é nojenta. E por quê? Como é que um país com tantos cristãos, 70 milhões de cristãos, é um país sem Cristo? Como é que um país com tantos cristãos é um país sem Deus? Porque nos falta o poder de Deus. A igreja sem o poder de Deus não vence. A igreja sem o poder de Deus não impacta a nação. Como é que a igreja vai converter o Brasil para Cristo? Como é que a igreja vai converter essa nação para Deus? Por meio do poder de Deus. Um jovem de 26 anos impactou o país de Gales. Causou um avivamento no país de Gales. John Wesley, cheio do poder de Deus, impactou a Inglaterra. Charles Finney, um pregador cheio do poder de Deus, impactou os Estados Unidos. Billy Graham, um pregador cheio de Deus, impactou nações. A fórmula para a igreja cumprir sua missão, a fórmula para a igreja impactar o Brasil, a fórmula para a igreja impactar o mundo é por meio do poder de Deus. Deus só precisa de um só homem, de um só jovem, de uma só irmã. Deus só precisa de um só cristão cheio do poder para impactar o mundo, para mudar essa cultura, para mudar a nação de joelhos, o diabo de joelhos, o inferno de joelhos. Marcos 16. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O segredo para a igreja impactar o Brasil e o mundo é ser cheio do fogo, é ser cheio do poder pentecostal. Quer mudar a cidade, quer mudar o colégio, quer mudar a nação, seja um cristão pentecostal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja cheio do poder de Deus. Glória a Deus, glória a Deus.